que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Louvado seja o teu nome, Jesus. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero me alegrar, aleluia, Jesus, a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, mesmo que você ache que não tem mais jeito. Aleluias, o Senhor é fiel. Aleluias, o Senhor é fiel para entrar, aleluias, em cada situação, em cada circunstância. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Nós não merecemos, aleluias. O Senhor permanece fiel, aleluias. Ele permanece fiel, aleluias. Aleluia, Jesus. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor permanece fiel, aleluias. Independente, meu Senhor da glória, aleluias. Louvado seja o teu santo nome. O Senhor, aleluia, o teu Deus, aleluia, Ele está te vendo. O Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome. Ele, aleluia, não perdeu o controle, Ele continua, aleluia, aleluia, com o controle de todas as coisas. Por isso, não deixa que nada venha te abater a tua fé. Não
deixe que as circunstâncias, o que tem, aleluia, afligido, acontecido, não venha abater o teu coração, mas que tu venha se alegrar nessa noite, sabendo que o teu Deus, Ele é fiel, aleluia. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluias. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Por isso, irmãos, que venhamos nos colocarmos a cada dia, aleluias, na presença do nosso Deus, que possamos, aleluia, ser fiel a esse Deus, porque Ele é fiel para com as nossas vidas, Ele é fiel o tempo todo, aleluia. O Senhor demonstra a cada dia a sua fidelidade para conosco, aleluia, porque, irmãos, aleluia, se estamos aqui de pé, aleluia, se estamos aqui, aleluia, na casa do Senhor, louvado seja o teu nome, é porque Ele tem sido fiel para comigo e para contigo, aleluia, porque se o Senhor, aleluia, não estivesse conosco, aleluia, nós não estaríamos aqui, porque nós não suportaríamos, aleluia, mas a prova de que o Senhor está conosco é porque estamos aqui de pé, firmes na sua presença. Por isso possamos buscar a sua presença nesta noite, que possamos buscar a presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, porque Ele está aqui. Basta somente que eu e você nos coloquemos e que viemos e que abrimos o nosso coração para o nosso Deus, porque Ele está aqui, aleluia, esperando que eu e você nos lancemos e nos derramemos na sua presença, aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Oh, aleluias, glórias a Deus. Salve todos com a paz do Senhor, amém. Aleluias, louvado seja Deus. Motivo de alegria estarmos mais uma vez na presença do Senhor, né? Aleluia, para juntos adorarmos, louvarmos e bendizermos aquele que tudo pode, aquele que merece todo louvor e adoração. Como eu sempre digo, o Senhor merece toda a honra e toda a glória, né? Se a gente adorasse o Senhor todos os dias, ainda seria pouco. Se fosse 24 horas, ainda seria um pouco. Porque os anjos o adoram por toda a eternidade, num tempo chamado infinito, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Eles vivem em adoração, em total adoração ao Senhor, e eles não se cansam. Às vezes nós tiramos um período de oração, e quando se passa 10, 15 minutos, a gente já acha que foi demais. Quando a gente pega uma campanha de oração, passa-se 10 dias, a gente pensa que já orou muito. Mas os seres que estão diante do Senhor não cansam de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O verdadeiro servo de Deus, ele clama pela presença de Deus, aleluias. Ele ama estar na presença de Deus. Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Aleluias. Por isso eu amo o Senhor e eu desejo que esse amor cresça abundante todos os dias, porque cada dia que se passa eu busco conhecer ao Senhor. Eu não conheço o Senhor totalmente, eu busco conhecer Ele todos os dias, porque o caráter de Deus, Ele é extremamente grandioso. Não dá para se definir Deus com uma só palavra. Deus é indefinível, aleluias. Não há um vocabulário, nenhum país que consiga definir Deus. É por isso que nós devemos o conhecer. A Bíblia diz que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. E Ele diz assim: vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Aleluias. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, aleluias, versículo 1 ao 11. É o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, aleluias, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11.
a tentação de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Como o amor de Deus é profundo. Existe um louvor na Bíblia que foi louvado 2 vezes. Pelo menos na Bíblia mostra ele 2 vezes, louvado no templo, que diz assim: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Era louvado a benignidade e o amor de Deus, que é eterno e é duradouro. Nada pode parar, interromper ou diminuir o amor de Deus. E muitas das vezes, por causa de problemas que passamos, a gente tenta diminuir o amor de Deus. Não é porque eu e você passamos problemas que o amor dele diminuiu. O amor dele não diminui. É sempre do mesmo tamanho. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Os irmãos acompanham, por favor, vou estar lendo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele respondendo disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar a minha vida em tuas mãos nesta noite, Senhor, para mais uma vez assumir a responsabilidade de mensageiro da tua palavra. Senhor, a palavra te pertence, Senhor. Ela não é minha, Pai, ela não está na minha propriedade. Não fui eu que a escrevi, não fui eu que a inspirei. Ela é do Senhor. Eu sei que o teu Espírito, Senhor, repousa, Pai amado, aleluias, sobre nós e também dentro de nós, ó Pai, porque nós somos morada do teu Espírito. Eu quero pedir, Senhor, me guie nessa ministração, me guie nesta mensagem. Fale aos nossos corações, Senhor, nos ensina, nos instrua, Pai amado, e nos direciona, para que nós tenhamos um crescimento espiritual que venha do Senhor, ó Pai, que nós sejamos saciados com a palavra, com o maná que vem do céu, que vem diretamente dos teus lábios, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, Senhor. Faz de mim mais um dos teus servos, ó Pai, porque eu quero te servir, Senhor. Eu quero ser útil na tua obra. Eu não quero viver inutilmente, Senhor, mas eu quero estar disponível a fazer a tua vontade. Vem, Espírito Santo de Deus, vem encher, ó Pai amado, aleluia, os nossos corações da tua presença, Pai, e da tua palavra. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Podeis assentar, aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. A história de Mateus é bem resumida no que se trata ao início da introdução da história de Jesus. A gente não encontra detalhes da infância de Cristo, a gente não encontra detalhes da adolescência de Jesus, a gente não encontra detalhes de quase nada. E eu falo quase porque é quase mesmo nada da vida de Cristo antes do seu ministério.
Nós encontramos apenas a mensagem, o anúncio do seu nascimento. Nós encontramos um pouco ali os reis magos vindo lhe entregar presentes. Assim também nos outros evangelhos tem alguns outros detalhes, mas não se foca nada na infância de Cristo. E Mateus, ele vai nos anunciar Jesus Cristo e pega algo muito importante, que é o início mesmo do seu ministério terreno. João Batista é anunciado pregando ali no Jordão, e João Batista pregava com muita firmeza. Eu estava falando ontem com alguém como era o evangelho ali, quer dizer, na verdade ainda não era evangelho, mas era a pregação já da palavra de Deus, porque João Batista pregava o arrependimento, que era a pregação já na beira do Jordão, não havia preparação para o batismo. João Batista pregava e as pessoas já eram batizadas, claro que não no nome de Cristo, porque Jesus ainda não tinha se anunciado, ainda não havia morrido, mas já havia a pregação do arrependimento. Tem uma certa feita que Jesus está chegando e João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus nos é apresentado sendo batizado no capítulo 3. E João ainda se surpreende e diz assim: uai, eu preciso ser batizado pelo Senhor e vem o Senhor a mim? Jesus olha para ele e diz: calma, rapaz, é necessário que seja assim para que se cumpra a justiça de Deus. Tenho que passar por isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo é batizado e quando sai das águas o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, em forma de pomba, e assenta sobre ele. A representação, nós vemos ali, tem muitos que rejeitam a trindade divina, mas nós vemos ali a representação da trindade. Vemos Jesus Cristo nas águas, vemos o Espírito Santo descer em forma de pomba, e vemos a voz de Deus clamando do céu: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Só que é interessante que quando Jesus Cristo é batizado, quando Jesus Cristo recebe o Espírito Santo sobre ele, o próprio Espírito o conduz ao deserto. E a Bíblia diz que o Espírito conduz Jesus Cristo ao deserto para ser tentado, para receber tentação. E a mensagem não é bem isso, mas eu quero pegar aqui, abrir um parêntese. Muitas das vezes nós reclamamos de algumas situações da nossa vida e até repreendemos o diabo, não, a situação foi o inimigo que criou. É por isso que eu falo, muitas das vezes nós temos que orar por determinadas situações e saber a que veio, porque aqui, e muitas das vezes acontece também conosco, existe circunstância que é o próprio Deus que nos coloca nela. Por quê, pastor? A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Era necessário que José chegasse até a prisão do Egito, para que lá ele conhecesse o copeiro de Faraó, para que através do copeiro de Faraó, José chegasse até Faraó, interpretasse o sonho de Faraó e virasse governador do Egito. Deus não poderia ter tirado José e levado diretamente para o governador? Poderia, mas Deus queria que José passasse por um processo, e cada processo gera um aprendizado que é necessário para a nossa estrutura. Às vezes nós reclamamos das lutas, nós nos murmuramos e não queremos aprender com as circunstâncias, não queremos amadurecer. Amadurecimento gera sofrimento. A gente, depois que cresce, eu li algo interessante que eu não lembrava, e aconteceu comigo e aconteceu com você. Você sabia que quando você era criança, você sentiu muitas dores nos ossos? Porque os seus ossos estavam crescendo. Quando a criança sente dores nos ossos, eu li, depois você pesquisa. As crianças sentem dores nos ossos, é o crescimento dos ossos. Amadurecimento vem com dor. Às vezes é necessário dor para que a gente amadureça. A gente quer chegar a algum estágio, mas não queremos passar por sofrimento. Não é que Deus tem prazer no nosso sofrimento, mas é porque nós somos muito petulantes, muitas vezes somos rebeldes, temos coração duro, somos vaidosos, nós temos qualidades ruins que precisam ser moldadas, ser arrancadas.
Quando o oleiro ele vai fazer um vaso, ele precisa selecionar o barro bom. Ele não pega o barro de qualquer forma e já começa a amassar, não. Tem que se tirar as pedrinhas, tem que se tirar a raiz, e é um processo que é ruim. Ali no momento é até bom, mas quando é em mim e você, o processo de tirar aquelas coisas já entranhadas em nós, dói, fere. Ninguém quer sair do seu conforto. Ninguém quer perder um laço. Às vezes você tem que desviar de alguém que está corrompendo o teu caráter. Isso vai doer, e é o Espírito que te gera, porque Ele quer criar em você o caráter de Cristo. Sabe, nós temos os dons do Espírito e temos que gerar o fruto do Espírito. Os dons do Espírito é a oportunidade que pelo Espírito nós geramos dos mesmos poderes que Cristo operou na terra. Ele diz que Ele fez muitos milagres, mas que nós faríamos milagres maiores do que os dele. E o fruto do Espírito é a oportunidade que temos de pelo Espírito termos o caráter de Cristo Jesus. E o próprio Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado. Só que é o interessante que o tentador ele não chega no primeiro dia. Jesus não chega no deserto batendo de cara com Satanás. Jesus passa 40 dias e 40 noites orando e jejuando. E a Bíblia diz que, versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3, e chegando o tentador. O tentador esperou Jesus, já está enfraquecido pela fome. Já está esgotado de estar ali no deserto. Jesus com certeza estava só. 40 dias você no deserto. Deserto é lugar onde tudo que te supre é tirado, é arrancado. Todas as suas fontes de sustento é tomado. Jesus não tinha alimento ali no deserto, era só Ele e Deus. É muito provável que muitas das vezes Ele não tinha nem resposta de Deus. Porque há momentos que na oração Deus não te responde. Não é porque Ele não quer te responder, é que você tem que ter persistência. Como na parábola que Jesus usa do juiz iníquo, Ele fala de um juiz que não temia nem a Deus, mas que responde à causa da viúva de tanto ela insistir e importunar a ele. E Jesus fala assim: quanto mais vocês, filhos de Deus, não terão as suas orações respondidas. Mas ele estava falando da insistência da oração, de orar insistentemente, sem se cansar e sem cessar de orar. Jesus passa 40 dias e a Bíblia diz que ele teve fome. Irmão, às vezes você passa do horário de almoço, aquela fome começa a roer o teu estômago. Às vezes você vê uma fraqueza, vê uma dor de cabeça. Você chega em casa, a primeira coisa que você vê pela frente, você esbagaça. Sai da frente. Se você vê um pastel na feira, você compra e come. Agora tente imaginar uma fome de 40 anos. Quem já teve que fazer jejum das 7 da noite até o outro dia para fazer algum exame? Não é ruim? Agora imagina 40 dias, 40 dias sem comer. Satanás sabia da fraqueza de Jesus, que era a necessidade da fome. E ele olha para a gente e fala assim: se tu és filho de Deus, se você realmente é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Satanás diz assim: olha só, você tem poder, você pode sanar a tua necessidade neste exato momento. Você não precisa padecer, é só ordenar e vai transformar essa pedra em pão. Vai suprir a tua fome agora neste momento. Faz aí. Não, seria algum pecado? Jesus, a Bíblia diz, Salmo capítulo 1, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora imagina aí segundo o conselho de Satanás.
Jesus olha para Satanás correndo de fome. Irmão, para você, imagina, você está com fome, vem uma ideia na tua cabeça errada, mas você sabe que aquela ideia realmente funcionaria para sanar a tua necessidade. Ele lembra-se da palavra. Ele diz assim: olha, Satanás, isso está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero falar uma coisa para você. O interesse de Deus é que nós tenhamos o caráter transformado e mudados. Porque na queda do homem no Éden, ele perdeu o caráter divino. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas hoje, infelizmente, ele só tem a aparência física da modelagem. Porque o homem não parece animal. O homem, ele tem uma imagem que com certeza Deus tem nariz, Deus tem ouvido, Deus tem queixo, Deus tem cabelo, Deus tem olhos. Só que ele perdeu a semelhança. O homem agora é movido por um sentimento maligno. A carne domina o homem. Mas Deus, ele quer novamente trabalhar no homem para que ele tenha a mesma semelhança de Deus. Aonde o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, no final do capítulo, ele fala que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Deus quer te revestir de algo incorruptível, porque você é corrupto. Oh, perdão, você não é corrupto, você é corruptível. Corrupto é quem se dá a corrupção. Mas o que é o seu corruptível? Você pode ceder. Você tem risco de ceder à corrupção. Mas o Senhor, pelo seu Espírito, pode te tornar incorruptível. Ele vai, lá no grande dia, te transformar em uma pessoa incorruptível. As coisas dessa terra não mais te trarão prazer. Mas a resistência começa aqui, com o Espírito agindo dentro de você. Jesus fala assim: olha, as coisas dessa terra, elas não me satisfazem, ainda que a minha carne esteja desejosa, é da palavra de Deus, é ela que vai saciar. Quando ele encontra a mulher samaritana lá em João 4, ele fala para a mulher: olha, mulher, se você tomar dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você tomar da água que eu tenho para te dar para beber, você nunca mais vai voltar a ter sede. Porque as coisas terrenas e naturais, elas não preenchem. Em Jeremias 2, se eu não me engano é 13 ou 14, Deus fala através de Jeremias com o povo: esse povo fez duas coisas erradas. A mim me deixaram uma fonte de águas vivas, e cavaram para eles cisternas rotas que não retêm água. Imagina, é você trocar um banquete por uma comida azeda. Uma vez alguém postou algo interessante. Bem assim: por mais que a abelha tenta provar para a mosca que o néctar da flor é mais gostoso do que o lixão, cada um vive a sua realidade. E muitas pessoas estão abandonando o mágico, o manjar maravilhoso e saboroso da presença de Deus pelas coisas que estão no mundo. E só são belas de aparência, são deliciosas nos lábios, porém vai trazer um amargo profundo no futuro. Nós temos que trabalhar por um tesouro que não é roubado. Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não rói, os ladrões, eles não conseguem minar. Sabe o que é minar? É uma conjectura. A antiguidade, os ladrões cavavam um buraco na parede para entrar nas casas e levar tudo que tinha. Lá no céu ninguém poderá tomar o que é teu. As coisas da terra, elas não conseguem suprir tua necessidade. Você conquista algo hoje, mas amanhã você já quer outra coisa. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas deixa eu repetir. Alguém fala assim: não, se eu terminar os estudos, eu vou me entregar ao Senhor totalmente. Termino os estudos, não, agora eu tenho que fazer uma faculdade. Termina a faculdade, não, agora não, se Deus abrir uma porta de emprego, eu vou me entregar totalmente.
Entra no emprego, não, agora eu quero um emprego melhor. Entra no emprego melhor, não, agora eu tenho que arrumar uma companheira ou um companheiro. Arruma uma companheira, nunca tem tempo para o Senhor, porque sempre vai ter um desejo para suprir, porque o que recebeu ali não consegue satisfazer, já quer outro. Um abismo sempre vai gerando, chamando outro abismo, e nunca estará satisfeito. Mas Jesus disse: a palavra que sai da boca de Deus é o verdadeiro alimento, isso sim satisfaz. As pessoas corriam atrás de Jesus, elas se sentiam satisfeitas com a palavra que Jesus Cristo deu. Quando a grande multidão voltou, porque Jesus disse assim: olha, na verdade o meu corpo é comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. E a multidão voltou para trás, mas Pedro não se importou, porque ele disse: não, Senhor, para onde é que nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: eu não estou aqui pelo pão que o Senhor multiplicou, eu estou aqui para ouvir as tuas palavras. Aleluia. Nós precisamos seguir a Deus, aleluia, por este alimento, que ele se completa. A mesma coisa Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber das águas que eu tenho para dar, no seu ventre vai virar uma fonte que vai jorrar águas para a vida eterna. O Senhor, em outras palavras, está dizendo: eu vou te suprir eternamente, você não vai ter falta de mais nada. As riquezas dessa terra vão passar. Tudo passa. Você compra uma televisão de 50 polegadas, coisa mais linda, coisa chique. Chega na tua casa, cai no chão, quebra, não vale mais nada. Você tem um carro do ano, deu uma virada ali, bateu, acabou. Se não tiver seguro, é um prejuízo. Mas Jesus disse que o teu nome ninguém pode arrancar do livro da vida. Nós vivemos não por vista, mas por fé. Nós cremos numa promessa que vem da palavra de Deus. Esse é o alimento que nos sustenta, que nos mantém de pé, que gera em nós uma saciedade que nos mantém firme todos os dias. A gente vê muitos casos de pessoas que têm dinheiro, têm condições, mas não têm alegria, não têm sossego, não dormem direito. O salmista diz: eu deitei e me levantei porque o Senhor me guardou. Aleluias. Ele escreveu um dos salmos mais lindos. Alguns acreditam que ele ainda estava lá no meio do mato cuidando das ovelhas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Aleluias. Davi ainda não tinha riqueza, mas ele tinha confiança no Deus que o criou. As coisas dessa vida passam, tudo vai embora, o valor muda, aleluia, mas o Senhor, Ele permanece para sempre. Oh, aleluia, aleluia. Eu me lembro, quando eu era pequeno, um menino fez um corte de cabelo esquisito. Quem lembra eu não sei que ano foi essa Copa, mas que o Ronaldinho, aquele o tal do Fenômeno, rapou a cabeça e ficou só um para-brisa aqui na frente. Eu era menino na época, e eu, trem feio. Eu lembro do menino que cortou o cabelo igualzinho, coisa ridícula. Mas a moda passou. Hoje já tem o cabelo do Neymar, amanhã vai ter o cabelo do João, e a moda vai passando. Mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Aleluia. O teu Deus, Ele não muda, Ele te sustenta. Como eu falei no início, aquele hino que era cantado no templo: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia, eterna é a benignidade de Deus. O Senhor não desampara os seus filhos. Aleluias. Jesus Cristo, Ele estava ali faminto, mas Ele sabia que Ele não poderia ceder àquela proposta de Satanás. Ele diz para Satanás: olha, está escrito, eu estou indo pela palavra aqui, aleluias, o melhor pão é a palavra que sai da boca de Deus.
no mesmo capítulo 4 de João, versículo 32 e 34, oferecem alimento para Jesus Cristo. E ele falou assim: eu tenho um alimento melhor para comer. Alguém pergunta assim: mas deram o que para comer? Alguém ofereceu comida para Jesus comer e ninguém viu? Ele diz assim: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu estava conversando com uma pessoa uma vez, eu não me lembro quem foi, não foi dentro da igreja, não. Eu falei assim para essa pessoa: você nunca vai estar satisfeito enquanto você não entender o que você tem que fazer para o Senhor. Você cresce profissionalmente, você não se satisfaz. Você tem uma casa boa, você não se satisfaz. Você tem uma família como você queria, você não se satisfaz. Mas quando você faz algo para o Senhor, você se sente satisfeito. Você sente aquela sensação de missão cumprida. Sabe, quando você faz algo para o Senhor, por mínimo que pareça aos olhos das pessoas, você se sente útil. Eu não sei o que os irmãos se sentem, mas quando às vezes você vem cantar um hino, ou quando você canta aí onde você está mesmo, é aquela alegria, sabe, de ser útil ao Senhor. É quando você sente que está sendo o seu louvor recebido por Deus, que Ele está recebendo a sua adoração. Isso vale a pena. Isso vale a pena. Sabe, as pessoas fazem uma multidão, como eu falei do corte do Ronaldinho, as pessoas fazem uma multidão para ir para o estádio de futebol, não faz mais hoje por causa da pandemia, mas ano passado fazia aquelas multidões para ir para o estádio de futebol, para o show, e gritava, se esgoelava, estava ali um jogador, o cantor, nem sabia que aquele ser humano existia. Mas você, não importa a multidão onde você esteja, se você adorar, Deus está ouvindo a sua adoração. Não importa quantos estiverem cantando, é como se o teu louvor, Deus pudesse selecionar cada um separadamente, porque para Deus não há limite de poder, Ele consegue ouvir o teu louvor em particular, porque sabe, não é apenas o som, mas gera uma fragrância, e Deus se agrada. Deus te conhece no meio das multidões. Aleluias, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Não se sinta o menor da casa, não se sinta o insignificante, porque foi por você também que Jesus Cristo morreu na cruz. O sangue dele também foi derramado por você. Aleluias. Ele venceu a tentação no deserto também por você. Aleluia. Eu vou ter que deixar os dois outros pontos para os próximos domingos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei qual a tua necessidade nesse momento. Mas não saia abraçando qualquer conselho. Não saia abraçando qualquer oportunidade. Descanse o teu coração em Deus. Dele vem o melhor conselho. Dele vem a melhor direção. Dele vem a melhor opção. Aleluia. Ele disse que os caminhos dele são melhores e maiores que os nossos caminhos. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Eu me lembro do irmão Luiz Eduardo. Eu fui ministrar numa igreja e o Senhor me deu uma palavra sobre porta. E eu falava assim, Deus me tocava para ministrar o seguinte, que há portas que é o inimigo que abre, que é Satanás que abre. Por que, pastor? Porque Satanás abre porta também, abre. Porque você começa a murmurar, ou eu começo a murmurar, e reclamar, e nós começamos a expor nossa necessidade diante de Satanás. Nossa necessidade tem que ser conhecida entre os nossos irmãos de oração, e não é qualquer irmão, não é quem ora, é quem bota a boca no pó, joelho no chão, e tem que ser conhecida diante de Deus. Mas a gente começa a murmurar, aí Satanás vai e cria uma oportunidade. E eu falo, não tem porta que é Satanás que abre, e você ainda abre a boca e diz assim, é Deus que abriu. E eu pregava aquilo ali, eu não entendia, mas Deus me incomodava para pregar e ministrar. Quando terminou, fui para a casa do pastor, o pastor falou comigo assim, obreiro Erivaldo,
Deus te usou poderosamente. Eu fiquei sem entender. Ele falou assim, tem um varão, que ele falou para mim que Deus abriu uma porta para ele comprar um carro. E eu senti que não foi Deus. Eu falei, pastor, se foi Deus mesmo que está falando, Deus vai confirmar. Mais ou menos uma semana depois, ou foi um mês, não me lembro mais de tempo, eu encontrei esse irmão no mesmo ônibus, entrei no ônibus e encontrei com ele. E aí fui incomodado pelo Espírito Santo. Eu falei com ele, varão, tome cuidado. Não importa que nós pensamos que é Deus quem abre, mas não é Deus. Não foi nada não, irmãos. Ele conseguiu comprar um carro bonito, lindo. Comprou barato, não sei o preço, mas ele disse que comprou barato o carro. Pouco tempo que ele comprou o carro, estava indo com os bares, cheio de mulher, se desviou dos caminhos do Senhor. Porque a tentação que o inimigo gera é para te tirar do foco. Deus permite que você entre para que você crie estrutura e amadureça. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Você não tem que correr do diabo. Você não tem que ter medo do inimigo. Ele tem que ter medo do teu Deus. Do Deus que governa a sua vida. Ele tem que conhecer a quem você serve. Porque às vezes nós levantamos altares no nosso coração. É as nossas vontades, é os nossos sonhos, é os nossos ideais. E acaba que Ele começa a governar nosso coração também. Mas se é o Senhor quem governa nossos corações, quem reina no trono do nosso coração, Ele tem que tremer. Quando, lá em Atos dos Apóstolos, os filhos dos judeus foram repreender um demônio, nós te repreendemos em nome de Jesus, o qual Paulo prega. O demônio conhecia Jesus, o demônio conhecia Paulo. Falamos, nós conhecemos Jesus, quem sabe quem é Paulo, mas quem são vocês? O demônio falou assim, eu não faço a mínima ideia de quem seja você. Pastor, nós devemos ser conhecidos pelo demônio? Não, mas ele tem que conhecer quem é o teu Deus. Ele tem que olhar para você e dizer, eu não sei quem é você, mas eu sei que você está servindo a um Deus, e eu tenho que fugir de você. Aleluia. Eu não sei qual a tua necessidade. Essa mensagem vai ter continuação. Eu não sei qual é a tua dependência neste momento, mas descansa no Senhor. Você não precisa disso para continuar vivo, para continuar respirando. O que você precisa é do Senhor. Você não tem poder de fazer tornar teu cabelo preto, ou branco, ou loiro, ou azul, seja que for. Você não tem poder de aumentar 1 centímetro a tua estatura, mas Deus pode fazer tudo isso e muito mais. A Bíblia diz que Ele é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Tem coisas, irmãos, a gente não coloca nem em oração, mas mesmo assim Deus faz. Tem coisas que você chega assim, não sei se eu oro por isso, não sei se eu não oro, mas Deus tem cuidado de você, Ele conhece a tua necessidade. E aquilo que for necessário, Ele vai entrar em providência. Mas não saia abraçando qualquer oportunidade, não. Não saia tomando qualquer proposta, não, desesperadamente, aleluia. Deixa que Deus, a seu tempo, entrará em providência pela tua vida. Ele batalha por você. Foi Ele quem disse, eu não te deixarei, nem te desampararei. Ele te guarda no meio do fogo. Ele te protege no meio das águas. Aleluia. Aleluia. Eu costumava falar uma frase, mas eu não me esqueço dela. Dentro dos nossos corações existe um vazio, e ele é exatamente do tamanho de Deus. Ele é exatamente do tamanho de Deus. Sabe, vou usar um exemplo aqui muito simples. Uma certa vez eu fui botar, lá em Eduardo, fui botar o armário que eu tenho de parede, fui botar na parede, e a broca era muito grande, eu fiz um prato muito grande, e eu não tinha como comprar uma bucha maior e um parafuso maior. Aí eu fui, meti vela no buraco para arrochar a bucha. O que tem a ver, pastor?
O vazio do nosso coração é do tamanho de Deus. Se a gente não preencher com Deus, aí vai ficar tentando meter coisa nesse vazio, até preencher tudo, e a gente nunca vai conseguir, porque não há nada nessa terra que preencha o meu e o teu vazio. Por isso que ele diz que Israel fez duas coisas: abandonou ele, fonte de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Cavava um buraco e não tinha água, cavava outro e não tinha água, e não voltava para as águas vivas. O Senhor vai e quer te preencher. Ele vai saciar a tua sede. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado. Irmão, eu fico imaginando, talvez Jesus estava ali no deserto. E qual é o nosso pensamento se fosse nós ali naquele deserto? Apareceu aquela oportunidade: poxa, se tu é filho de Deus, ora aí nessa pedra para se transformar em pão, saciar a tua fome. Será que Jesus não poderia pensar assim: bem que eu poderia fazer, né? Porque eu estou no deserto, vou ter que voltar a pé, vai demorar, eu posso desmaiar no meio do caminho. Mas Jesus tinha confiança que Deus o supriria. Você confia que Deus pode suprir a tua necessidade? Pode sustentar? Irmão, servir a Deus, diante para os homens é loucura. Nós não vivemos por vista, por aquilo que vemos, mas vivemos por fé. A Bíblia diz que fé é o firme fundamento. Um firme fundamento é um alicerce. Uma casa com um alicerce mal feito, ela desaba. Se a nossa fé ela não for sustentada no Senhor, a nossa casa ela desaba. Nós precisamos de um caráter cristão verdadeiro, porque Jesus Cristo está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Os tempos eles não são fáceis, igreja. As coisas estão piorando. Esses tempos atrás fui visitar uma pessoa, e a pessoa comentando sobre a pandemia. Mas eu creio que Deus vai repreender. Nosso desejo é que o Senhor repreenda. Mas irmãos, nós temos uma palavra, e a palavra diz que essas coisas aconteceriam, e coisas piores acontecerão. E a pergunta que fica é: nós estamos preparados para suportar o que vem pela frente? Nós estamos preparados para enfrentar o que vem pela frente? Se muitas das vezes nós desfalecemos num tempo que ainda se chama princípio de dores, imagina quando as dores vierem. Que a Bíblia diz que vai ser tão difícil que o tempo teve que ser abreviado, senão muitos não se salvariam. Amola a tua espada, sacode a poeira das tuas vestes, prepara-te, soldado, porque a batalha que vem é grande. Nós desejamos dar uma palavra e dizer assim: vai dar tudo certo, vai passar, mas só o Senhor sabe. Eu tenho uma palavra para você: Deus não vai deixar os seus perecerem no meio do deserto. Deus não vai deixar o seu povo desfalecer no meio da caminhada. Se a tua fé estiver firmada no Senhor, Ele te manterá de pé todos os dias. Não será com alimento, não será com remédio, não será com casa, não será coisa material, mas será com a presença dEle. Porque isso é mais que suficiente para nos colocar de pé, aleluia. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, ele diz assim: eu já passei naufrágio, fome, nudez, açoites, dormi no relento. Ele falou de tudo que ele passou, mas por Cristo ele estava firme. Quando ele clamou ao Senhor para tirar o espinho na carne, Deus falou assim: a minha graça te basta.
e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça do Senhor nos basta. Temos que estar preparados no Senhor Deus, aleluias. Ele nos mantém de pé.